Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para contar para vocês aquilo que eu entendi num texto escrito para um manancial. E o manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Esse texto chama-se Implicações do Discipulado e foi escrito pelo irmão Diego Heiker. Então, como não foi eu quem escrevi, eu vou ler o texto e compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Bom, isso explicado, podemos iniciar orando. Senhor Jesus, que tu possas ter misericórdia de nós e que nós possamos realmente entender, Pai, como é difícil e como é importante o discipulado. Que nós possamos realmente ser discípulos teus, andar nos teus caminhos e entender o que isso custa e estarmos dispostos a pagar esse preço. Em teu nome que peço, que pedimos. Amém. Bem, irmãos, então a nossa leitura de hoje, a leitura bíblica está em Lucas 9, capítulo 9, versículos 57 ao 62. E diz assim, fala sobre algumas pessoas que queriam seguir a Jesus. Então, quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixa que eu volte e sepulte meu pai. E Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Aí o outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. E Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Amém? Bem, o nosso versículo-chave é o versículo B, a segunda parte do versículo 57, que diz: eu te seguirei por onde quer que fores. Nesse texto que a gente acabou de ler, que é o texto da nossa meditação, Jesus encontra um homem que estava com vontade de seguir ele, que queria seguir Jesus para onde quer que ele fosse. Então esse homem se apresenta e fala: olha, eu quero ir também, eu quero seguir o Senhor. Mas Jesus falou o quê? Olha, fique esperto, não é bagunçado desse jeito não. Porque essa decisão que você está dizendo que quer tomar é uma decisão muito séria. Uma vez que o mestre não tinha abrigo. Quer dizer, Jesus um dia está num lugar, outro dia está no outro, um dia tinha fartura de pão, outro dia tinha falta de pão, um dia seria bem-vindo no lugar, outro dia não seria. Então ele alerta aquele homem que não era assim tão fácil segui-lo, né? E assim, o texto não fala se o homem decidiu ir ou não ir, né? Mas fala muito bem desse alerta de Jesus. Depois que isso aconteceu, Jesus encontrou um outro homem. E aí foi o contrário. Ele que chamou essa pessoa para ser discípulo dele. Ó, vem cá, vem me seguir. Então, diferente do primeiro, agora Cristo é quem chama esse segundo homem. Aí o que o homem responde? Ah, deixa eu sepultar o meu pai. Por quê? Era uma regra, era uma lei daquela época, em que primeiramente o filho deveria cumprir o seu dever em relação ao pai. Esperar a morte do pai, sepultá-lo e assim ele poderia seguir adiante. Isso era um dever do povo judeu, né? Eles tinham esse dever. E aí Jesus fala que não pode ser também desse jeito. Não poderia ser assim. Quando Jesus chama, ele quer que aquilo aconteça na hora que ele chama. Aí ele encontrou depois um outro homem, aí que também deseja ser discípulo de Jesus. Aí ele fala: nossa, deve ser muito bom seguir a Jesus, as suas palavras, né? Ele via que Jesus era o Filho de Deus. Aí ele falou: poxa, eu quero seguir Jesus. E ele pede. E aí o que Jesus fala?
ele fala para Jesus, antes de seguir o Senhor, eu quero me despedir da minha família, tal, porque era assim também um hábito daquela nação, era uma obrigação religiosa pedir a bênção do pai para fazer alguma coisa. Então você não simplesmente decidia, que nem hoje em dia, né, que os nossos filhos falam, eu vou embora de casa. E vai, pega as Catarinas e não olha para trás. Não. Então, era um dever de todo filho pedir a bênção do pai para deixar a casa. Mas, de novo, Jesus não aceitou aquela condição. Então, quando Lucas conta tudo isso, ele procura demonstrar o quê? As implicações do discipulado, né? Que não é tão fácil como muitas pessoas pensam, não é tão simples. Seguir já Jesus significa seguir sem olhar para trás. Seguir focado no que vem adiante. Seguir a Jesus significa estar totalmente voltado para aquilo que o Senhor tem para nós. Esse é o caminho da cruz, onde contemplamos o Cristo crucificado por causa dos nossos pecados. Então Jesus também não desanimou, ele também não olhou para trás, ele não falou para Deus, não, dá um tempinho aí que depois eu vou dar sequência na obra de Salvadora, mas agora não estou podendo, que resolver algumas coisas, não. Jesus veio e fez aquilo a que ele se propôs. Então, esse é o caminho da cruz. Nesse caminho, a gente encontra misericórdia e salvação. Quando estamos nesse caminho, no caminho da cruz, o reino de Deus passa a ser a nossa primeira preocupação. Isto é, passa a ser a nossa prioridade. Então, dependendo dessa nossa decisão, todas as outras coisas. Então, como eu sempre gosto de falar, prioridade é uma palavra que não devia ter no plural, né? Porque a gente prioriza uma coisa de cada vez. Então, não dá para ter muitas prioridades, porque se a gente tiver muitas, nenhuma delas são prioridades. Então, a nossa prioridade, quando aceitamos a Jesus Cristo, é Ele. E é difícil, né, irmãos? Porque não dá para ter tudo ao mesmo tempo. E quando a gente resolve realmente ser cristão, seguir a Cristo, nós temos que abrir mão de muitas coisas. E eu não estou falando de coisas que todo mundo observa, como as pessoas falam, ele fumava, ele ia pro funk. Não é disso que eu estou falando, né? Porque a transformação vem de dentro para fora. Então, muitas coisas que você abre mão para seguir Jesus, que implica no discipulado, às vezes é tempo. Você dedicar a sua vida a fazer o que é certo. Às vezes é uma coisa tão boba quando deixar de pegar da empresa uma caneta dessa. Uma caneta comum, mas você decidiu seguir a Jesus Cristo, então já não cabe mais a você ficar com aquilo que não é seu, por menor que seja. Implica, às vezes, deixar de usar um bilhete único de uma pessoa que tinha um benefício do governo, mas que te favorecia em você pegar o ônibus daqui para lá, de lá para cá, porque você sabe que não é certo mais usar aquilo, porque ele não te pertence. Então, assim, a gente abre mão de muitas coisas. A gente fala... não existe um manual que diz assim, você não fala mais palavrão, você vai ser tolerante, solidário. Não existe um monte de regras que você passa a seguir quando você se decide por Jesus Cristo. Mas o que acontece é que, como você se transforma na cruz, de dentro para fora, você passa a tomar decisões que te impedem de olhar para trás. E você tem que seguir adiante sempre. Então, muitos amigos que eram muito queridos para mim, eu deixei de andar na companhia deles. Não deixei de amá-los, não deixei de respeitá-los, mas eu percebi que muitas companhias não me faziam bem, né? Elas não creem naquilo que eu creio, a nossa conversa não é mais a mesma. Então, são várias coisas que você abre mão
quando você se decide pelo caminho da cruz. Então, assim, como eu sempre digo, né? Tem pessoas que planejam assim, principalmente os adolescentes com quem eu trabalho. Ah, quando eu ficar maior, eu vou seguir a Deus. Quando eu tiver 18 anos, eu vou para a igreja. E não é assim que funciona, não é disso que trata o nosso texto, né? A gente está dizendo que seguir a Jesus é um caminho que a gente faz imediatamente e voluntariamente. A gente faz porque o Senhor Jesus nos conduz a isso. E à medida que nós vamos andando, nós vamos vendo que é necessário que a gente vá melhorando cada vez mais e a gente não pode mais olhar para trás. Então, que a gente possa realmente estabelecer a prioridade de olhar para a cruz, seguir em frente e pagar o preço que for necessário pelo discipulado. Nosso manancial termina assim: Senhor, eu quero te seguir sem olhar para trás. E muitas vezes me dá uma vontade danada de olhar para trás, irmãos. Eu confesso. Por algumas coisas, por algumas pessoas, muitas coisas me tentam. Mas essa é a minha oração. Que eu possa realmente seguir Jesus Cristo sem olhar para trás. Amém? Eu me despeço aqui. O meu abraço fraternal. O meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Que a nossa palavra de ordem que é saudades.